Olá, o Empreteceu de hoje é com Ana Sou, que foi instrutora da Cibat de Kemetic Yoga, meditação, respiração na Casa de Maat. Ana Sou tem experiência de 15 anos na área de saúde holística, faz parte da primeira geração de instrutores de Kemetic Yoga formados no Brasil. Atua com técnicas de meditação, respiração e yoga para equilíbrio do corpo, mente e emoções. Atualmente é também colunista do site Personare. Ana Sou, minha mana de escrita do Negras Crônicas, muito bem-vinda ao canal Empreteceu. E Maggie, o TEF, muita honra estar aqui, feliz do Negras Crônicas ter dado tantos frutos, né? E de que a gente está aqui agora em um outro projeto que não tem a ver, mas tem tudo a ver, que veio a partir daí. Muito bom estar aqui, veio Empreteceu. É verdade, a tua apresentação já me trouxe inspiração para a primeira pergunta, assim, né? Que idioma é esse que permeia as referências da Kemetic Yoga? Então, é a linguagem ancestral africana, né? Chamada Medu Neter. Medu Neter, Neter que vem de nature, quer dizer, a palavra natureza, nature, Neter. Então, Neter significa natureza. E Medu é essa linguagem da natureza. Então, essa linguagem da natureza, que é o Medu Neter, é a linguagem ancestral africana que hoje a gente conhece como os hieróglifos, né? Então, aquelas imagens gravadas nas paredes das Merkutes, das pirâmides, é o Medu Neter, que hoje a gente conhece como hieróglifos. E é a partir dali que tem todo o resgate da Kemetic Yoga. Perfeito. E o que é Kemetic Yoga? Eu gosto sempre de começar de um outro lugar sem nem mencionar esse nome, que é o quê? Primeiro a gente fala de Kemet, né? Kemet é a região da África que hoje a gente conhece erradamente como Egito. Egito, que é um termo grego que vem já de violência, de colonização. Sim. Então, o nome original é Kemet, é esse que a gente deve usar. Egito é um nome imposto e que muitas pessoas não sabem. Então, essa região de Kemet foi um centro congregador de conhecimento e de desenvolvedor de muitas tecnologias das mais diferentes áreas. Então, esses ancestrais nossos africanos, eles eram autoridades em áreas como astronomia, astrologia, arquitetura. Não é à toa que até hoje algumas pessoas acham que as pirâmides foram colocadas lá por extraterrestres, né? Porque achavam que não se tinha capacidade de se fazer aquilo. E uma das áreas que também nossos ancestrais eram especialistas era a parte de saúde. Então, a gente tem uma série de papiros e registros de referências de saúde que são usadas até hoje. Por exemplo, num papiro que foi apropriado pelo alemão Ebers, a gente tem uma descrição minuciosa do sistema circulatório que hoje a gente usa até hoje. Então, AS, que é aspirina, isso já existia desde aquela época. E isso tudo é essa especialização, por quê? Porque na cultura africana, de uma forma geral, a gente tem essa conexão e o respeito com a natureza e de tentar fazer com que a gente viva na nossa máxima potência de vida. E quando a gente fala de Egito, muitas pessoas também erradamente associam o processo de mumificação como um processo de morte. Mas, na verdade, a mumificação é um processo de busca da vida eterna. Então, é a máxima conservação do corpo. Então, eles desenvolveram todo tipo de tecnologia para ter essa máxima conservação do corpo. Então, foram especialistas em cicatrização, em circulação, em retirada de órgãos, justamente para esse corpo ficar, assim, na sua máxima potência de saúde para receber o espírito. Esses mesmos especialistas grafaram nas paredes das pirâmides orientações sobre como a gente manter o nosso equilíbrio do corpo físico, mental e emocional. Tanto orientações de como se comportar na vida, quanto também práticas físicas de posturas, meditações, respirações. Então, essas práticas de como nos manter em equilíbrio, hoje é conhecido com o nome que a gente conhece como yoga. Então, a yoga de Kemet tem esse
esse objetivo de buscar o que a gente chama de Ma'at, buscar esse equilíbrio. E aí a gente usa o nome yoga muito mais porque hoje, quando eu não preciso contar toda essa história para falar, olha, uma prática que busca o equilíbrio que todo mundo genericamente já sabe que é yoga. Então ficou como Kemetic Yoga, mas eu gosto de começar pelo final, entendendo principalmente que se trata, então, de uma filosofia, né, de guiamento de vida, e que associada a essa filosofia que busca esse equilíbrio, tem também a prática de posturas, mas não se reduz à prática de posturas a Kemetic Yoga, está associada, e então, a partir daí, reverbera em tudo na nossa vida. Tudo que a gente venha tomar uma decisão do que eu vou comer, com quem eu vou andar, isso vai me trazer equilíbrio, isso tudo é considerado base da Kemetic Yoga. Nossa, que incrível. É o pensar a vida inteira, né? Então, não é só aquele momento de estar ali no tapete fazendo aquelas posições e agora, assim, eu não sabia dessa coisa de estar lá, né? Nas paredes das pirâmides, a gente sabe, vê muita coisa, vê na escola, inclusive, as imagens, mas nunca me foi dito, aos meus 49 anos de idade, uma vida inteira de estudo, né? Nunca me foi dito que aquelas posições estão lá marcadas nas paredes das pirâmides. Olha como a nossa cultura, como o nosso saber, como o nosso conhecimento é mesmo. Há uma tentativa nítida de apagar, né? Isso não é falado. É incrível isso. E assim, eu achei, olhando, né, dando uma lida para fazer o episódio, você falou essa coisa das posições, eu achei uma imagem aqui. Deixa eu compartilhar com você para você falar um pouquinho, até se tem a ver com isso. Você consegue visualizar, não? Sim, consigo. Eu gosto muito dessa imagem, e essa imagem que, curiosamente, você trouxe, ela é uma grande referência, porque nos anos 60, o mestre Isser Altep, né, meu mestre, o mestre dele é a Sarrapi, eles começaram o resgate da Kemetic Yoga por causa dessa imagem. Olha Essa que imagem que você está vendo, faz parte é o encosto do trono do faraó Tutankhamun da 18ª dinastia. Então, essa postura especificamente é uma postura que a gente chama de Shu, S-H-U, e que vem representar respiração. Tá? Essa é uma parte do conhecimento ancestral africano que tem a ver com a Kemetic Yoga. Veja que no braço de Shu, ali no braço, deixa eu ver, da minha frente, está no braço direito, então se olhar ao contrário, tem um elemento que é Anki. A Anki representa a vida. Então, é vida de energia vital. Quando nós respiramos, o que é que nós temos? Nós trazemos para dentro o nosso aumento de energia vital. Ali, deixa eu ver se nessa imagem está completo aqui. Não tem a parte de Kepra, mas veja que aqui tem pequenininho. Primeiro eu vou aqui em cima da cabeça. Aqui? Em cima da cabeça tem uma esfera, essa esfera que vem representar um contato com o nosso sétimo Arit, nosso sétimo chakra, que vem representar nossa clarividência, nosso local de iluminação, né? Então, tem essa representação. No lado, tem duas cobras. Essas cobras aqui, que vêm ter a representação das nadis, nossas nadis, tanto nossas narinas, quanto canais energéticos que permeiam a nossa coluna. Então, vem trazer também essa energia vital a partir daí. E se você olhar, é porque cada coisinha dessa é um símbolo. Aí onde está a seta que você colocou um pouquinho mais para a direita, um pouquinho só mais para embaixo, aí só que embaixo. Essa imagem é uma imagem de um besouro. O besouro é um símbolo de transformação, significa transformação, que a gente chama de Kepra. Então, veja que Shu, essa deidade da natureza que representa a respiração, vem representar, então, o aumento da energia vital para que a gente tenha a nossa clarividência a partir do uso das nossas nadis, para que aconteça essa transformação de a gente transcender cada vez mais a nossa potência. Então, foi a partir dessa cadeira, do encosto dessa cadeira do faraó Tutankhamun, que o mestre Seraltep e o mestre dele, a Sarrapi, começaram a fazer buscas de outras imagens também nas paredes das pirâmides, porque, por exemplo, o mestre Isser, ele tem o quê?
45 anos, pelo menos, de prática de yoga, qigong, então ele entende dessa parte energética e também já tinha um conhecimento dessa linguagem ancestral africana que significa, hoje, que é falada como hieróglifos, né? Uhum. Então foi a partir daí. Curioso você estar trazendo justamente essa E é nem o foi começo do combinado, retorno. né? Não foi. Esse aí é uma grande sancofa. É o processo de ir lá atrás para Olhar para atualizar o que está trás. acontecendo. E assim, eu vejo seus vídeos, né, quando dá, por conta da correria, e eu percebo que tem muito a coisa da respiração, né, Ana? Assim, como é que a respiração... Eu lembro que teve um momento da minha vida fazendo terapia com meu filho, e aí a psicóloga falou para a gente, antes de dormir, fazer uma respiração profunda por pelo menos 5 vezes. E na terceira, eu nunca chegava à quinta, eu adormecia e depois eu comentei com ela que eu nunca tinha experimentado o respirar, porque é uma coisa tão automática, né? Assim, por questão de sobrevivência mesmo, é claro, que a gente às vezes não se dá conta da importância da respiração. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu percebo que a prática da respiração é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho disso. Pois é, então, dentro desse lugar de que a Kemetic Yoga é esse conhecimento para guiamento de vida, e uma parte são as posturas, essas posturas também a gente tem posturas, respirações, meditações, e a postura, ela sempre está sincronizada com a respiração. A respiração é que guia a movimentação, e aí eu gosto de falar que guia a movimentação no tapete, deve guiar a movimentação na nossa vida. Por quê? Primeiro porque faz parte do nosso corte original, e na cosmologia de Kemet isso também é retratado. Então, o primeiro momento que a gente se torna independente, um corpo independente do mundo, é quando corta o seu cordão umbilical e nós pela primeira vez respiramos. E a partir daí, o sistema respiratório é o único sistema do nosso corpo que, ao mesmo tempo que ele pode funcionar de forma autônoma, então, quando a gente dorme, a gente está respirando, ele também pode funcionar de forma controlada. Só que uma coisa que a gente ignora, muitas vezes, é que, primeiro, o corpo físico, mental e emocional estão associados entre si, a gente toca em um, influencia o outro, e que a respiração ela pode ser um mecanismo de a gente transformar as nossas emoções. Então, é a respiração que é algo que a gente pode fazer no nosso corpo físico. Se eu respiro, por exemplo, rapidamente, e às vezes isso é necessário, é uma respiração que tem, de repente, mais a ver com ansiedade. Sim. Isso, o meu cérebro vai fazer com que sejam produzidas substâncias químicas que estão relacionadas com estado de luta ou fuga. Então, estou ansioso porque alguma coisa está acontecendo. Quando o estado é real, quando tem um cachorro que vem me morder, eu preciso estar nesse lugar. Mas hoje em dia a gente está vivendo em uma ansiedade permanente, o que é péssimo para o nosso organismo, porque o cachorro não vai morder, a gente fica criando essas substâncias no nosso corpo. Por exemplo, em situações assim, aumenta o nosso índice de açúcar. Mas se a gente tem esse índice de açúcar, que deveria ser usado para... essa situação de luta e fuga, isso se quebra em energia e a gente não usa, a gente fica com excesso de açúcar no nosso organismo, né? Então, a gente, se está com essa respiração de ansiedade, nós mesmos podemos controlar e falar, olha, eu tenho noção de que o que está acontecendo aqui nesse momento, eu não deveria estar sentindo ansiedade, é só a notícia do jornal que está me gerando estresse e ansiedade, por exemplo. Então, essa ansiedade que eu estou sentindo, eu vou fazer com que ela vai embora, e eu, então, vou para isso mudar a minha respiração. Paro de fazer a respiração de ansiedade e começo a fazer uma respiração de calma. Meu cérebro vai entender que, então não tem uma situação de ansiedade, então eu vou diminuir, então, o ritmo e vou produzir substâncias que tenham a ver com calma. E aí, na Kemetic Yoga, o que a gente faz é justamente treinar isso o tempo todo. Como é que eu controlo a minha respiração para colocar ela em um ritmo que traga calma, que gere substâncias químicas naturais, que eu não preciso comprar mais remédio na farmácia para me sentir calma, eu gero isso naturalmente. Isso é uma das coisas, né? Mas é por isso que a respiração é o guia. Que interessante.
E qual a diferença? Você ficou falando aí, eu fiquei pensando aqui, qual a diferença que se atribui da Kemetic Yoga para a yoga, não vou chamar de tradicional, porque né, para yoga mais, não é tradicional, né? Para yoga mais conhecida, vou tratar assim, falar assim. Pronto. Todas têm tradições, né? Todas vêm de Sim, tradições, então acaba que todas são tradicionais, todas são normais também, são naturais, sim, né? é. E assim, tem alguns pontos em comuns. Qualquer tipo de yoga vai buscar equilíbrio. Qualquer tipo de yoga vai buscar o autoconhecimento para o equilíbrio. Na Kemetic Yoga, a gente traz esses conhecimentos a partir da base africana, né? Então, esse é um ponto que é essencial. Então, por exemplo, as posturas, elas têm influência de conhecimentos de origem africana. Às vezes, tem uma postura que a imagem dela parece que é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, uma postura que a gente faz um triângulo no nosso corpo, que é o que a gente chama da postura em Kemetic Yoga de Merkut, que significa pirâmide. Na yoga de base indiana é a Domukha. Eu também tenho formação, né? Estou em formação em yoga de base indiana. A Domukha, que significa cachorro olhando para baixo. Então, mesmo que a postura pareça a mesma coisa, eu dei essa aula semana passada, a origem é diferente. Então, se a gente reconhece que na cultura africana a pirâmide tem a representação da geometria sagrada, e essa geometria sagrada vem dos conhecimentos e pesquisas de busca do equilíbrio cósmico. Então, quando a gente entra nessa postura, a gente não vai buscar um cachorro olhando para baixo, a gente vai buscar a energia do equilíbrio de uma Merkut, de uma pirâmide. Então, assim, a base de conhecimento acaba sendo diferente. Fora isso, existem algumas posturas em Kemetic Yoga que são típicas da Kemetic Yoga. Isso, exatamente. Então, essa na yoga indiana é a Domukha. Para Kemetic Yoga é Merkut, né? Veja que o nosso cóccix, que é uma parte do nosso corpo que é fundamental, que é a base da nossa coluna, ela se torna o topo de equilíbrio dessa pirâmide, né? Então, a partir daí, a gente vai ter diferentes entendimentos. Eu não sei um histórico de por que exatamente na yoga indiana é cachorro olhando para baixo, mas isso já faz toda a diferença. Outra diferença também é que a gente tem algumas posturas que são apenas exclusivas da Kemetic Yoga, como a anterior que você mostrou, que é aquela postura de Shu, né? Então, são posturas que representam forças da natureza, como Alset, que vem representar nossa força da regeneração. Isso considerando que tem a grande natureza e que nós também somos natureza. Então, a gente tem essa força de se regenerar. Quando fazemos a respiração, a gente vai regenerando nosso corpo. Tanto é que foi o que você falou. Nossa, e logo eu adormeci. Por quê? Porque o corpo precisava se regenerar. Só que a gente tem que aprender como acionar esses poderes da natureza que estão nas posturas. Essa é uma outra diferença. E uma outra também que marca é que todo yoga vai ter a respiração como guia. Agora, em cada modalidade vai ter um tipo de respiração específica. Por exemplo, eu também sou praticante de yoga vinyasa, que é yoga de base indiana. E na vinyasa, a respiração acontece de forma que você inspira e faz um movimento, expira, faz outro movimento, tá? Então, esse ritmo mais acelerado vai fazendo a geração de calor. Na Kemetic Yoga, a gente tem a respiração em 4 tempos, que é inspira, pausa, expira, pausa. Isso porque faz com que a gente desacelere nosso corpo, nosso organismo, desse ritmo estressante do dia a dia e faz, então, com que o corpo, fisiologicamente, entre naquele processo de produzir as substâncias químicas que acalmam. Então, assim, cada uma tem um objetivo diferente, mas no final todas querem, de alguma forma, buscar o equilíbrio. Mas o que eu vejo é que as pessoas que se autodeclaram africanas, negras, elas têm uma identificação direta com a Kemetic Yoga. Primeiro porque a yoga de base indiana, de uma forma geral, não deu aqui no Brasil abertura para chegar o povo preto, né? Não a yoga, mas as instituições que
que levaram à frente a yoga. Yoga é neutra. Segundo, porque tem todo esse aspecto ancestral que a Kemetic Yoga de frente já se assume como sendo de base africana. Sim. E se abre para essa diversidade realmente de uma forma que eu nunca vi antes. É verdade, assim, daí a importância desse teu trabalho também através das redes sociais, né? Porque acaba chegando a informação sobre a Kemetic Yoga, as suas lives, tudo que você fala, a tua escrita como colunista da Personare também acaba espalhando essa informação por aí, né? Agora, Ana, me diz o seguinte, o que a gente pode levar, né, do tapete para a vida, da prática de Kemetic Yoga para o dia a dia, principalmente nesse momento louco que a gente está vivendo aí de pandemia, de total ansiedade, né? Ansiedade o tempo inteiro. Uma pessoa, aconteceu uma coisa que eu nem chamo de engraçada porque tem todo um contexto triste, né? Eu estava no trabalho, uma pessoa espirrou e foi um silêncio, assim, todo mundo se voltou para a pessoa porque até o espirro é uma ameaça, né? Agora, então, o nível hard de ansiedade, o que a gente pode levar da prática da Kemetic Yoga para a vida? Pois é, Marga, assim, eu acho que, infelizmente, foi de uma forma a partir da dor, mas quem quis, apesar da dor, aprender alguma coisa, aprendeu muito sobre se auto-observar. O processo de Kemetic Yoga é um processo de auto-observação constante para a busca do equilíbrio. Então, por exemplo, um espirro, poder respirar em paz, é uma coisa que a gente simplesmente não pensava nisso. E na Kemetic Yoga a gente está o tempo todo falando sobre como é que se diz? Sobre valorize o seu respirar, porque quando você respira, você está ampliando sua energia vital. Isso significa, a longo prazo, que de repente uma pessoa, ao invés de viver 80 anos, pode viver 82, só porque ela ampliou durante a sua vida a capacidade respiratória. Então, assim, essas técnicas é a coisa número 1 que eu considero que a gente pode aprender, né, as técnicas de acalmar, as técnicas de ampliar a capacidade respiratória em um momento que a respiração se tornou cerne. Então, isso a Kemetic Yoga ajuda, ensina e viabiliza. Outra coisa também é que a gente deve enxergar o tapete como um espelho da vida. Então, isso eu considero que a yoga de uma forma geral, mas a yoga de base indiana, ela não apresenta tanto dessa forma quando a pessoa vai em um estúdio. Se a pessoa não busca um conhecimento à parte, dificilmente ela vai ter essas informações que eu estou falando aqui agora, enquanto na Kemetic Yoga, nas minhas aulas, por exemplo, vai e volta, eu estou falando já esse conhecimento, que é esse reconhecimento de que, olha, não é simplesmente uma prática física, mas, primeiro, você está usando a tecnologia do seu corpo ancestral para você poder gerar mais saúde e ampliar sua capacidade de vida. Isso é o ponto número 1. Ponto número 2. Se o tapete é um espelho da vida, por exemplo, eu estava falando hoje, uma postura vai ser sempre a mesma postura. Então, por exemplo, a gente viu a postura da Mercute. Hoje você vai fazer aquela postura e vai falar, nossa, está tão fluido, mas amanhã, de repente, você vai fazer a mesma postura e vai dizer, nossa, está horrível. A postura é a mesma. O que foi que mudou na sua vida? Então, qual é o espelho que aquela postura está te dizendo? Aí você vai falar, eu fiquei muito tempo sentada hoje, né? Então estou entendendo o que essa postura está me dizendo. Tenho que regenerar, tenho que usar meu poder de All-Set para poder cuidar disso. Uma outra coisa também que pode trazer é o quê? Tem algumas posturas que, de repente, a pessoa olha e fala assim, eu não vou conseguir. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Só que com o tempo a gente vai trabalhando justamente esse bloqueio que a gente faz na nossa vida. Olha uma situação difícil e fala, eu não vou conseguir. Então, no tapete, a gente vai começando a trabalhar a nossa mente de que vamos em progressão geométrica, que é o quê? Vamos passo a passo, respeitando o seu corpo físico, o seu corpo energético, mas nós não vamos parar, a gente vai tentando. Isso se torna um hábito no tapete. Só que depois, com o tempo, esse hábito pode ser transposto para a vida. Se a pessoa também está em uma dificuldade de achar que não vai conseguir, ela faz a conexão de, peraí, eu já falei essa história. E eu vi que se eu for dessa forma, que eu já descobri no meu autoconhecimento do tapete, eu posso conseguir.
Então, isso transcende o tapete e vai para um conhecimento da vida. É por aí que a gente caminha. É quebra de obstáculos, né? Subida de degraus e se vencendo, aquela coisa do autoconhecimento mesmo, perfeito. Agora, eu li, nós falamos um pouco sobre isso, que Djamila Ribeiro, né? Eu não sei se ela pratica Kemetic Yoga, mas ela está nessa coisa da divulgação dessa prática também. Como é que foi essa aproximação? Como é que isso acontece? Então, eu tô até devendo mandar essa mensagem para ela, que eu fiz esse convite para ela poder praticar. A Djamila, ela no ano passado, ela fez um projeto lindo, né? Que tem o objetivo de divulgar o trabalho de pessoas pretas das mais diferentes áreas, juntos pela transformação, é o nome do trabalho. Se colocarem até o arroba, o hashtag Juntos pela Transformação, todos os trabalhos que se inscreveram vão estar lá. Então, você se inscrevia e a assessoria e ela foram conhecer os trabalhos e chamou a gente para uma reunião e falou, não, primeiro fez a divulgação de todos os trabalhos e chamou a gente para uma reunião para nós sermos embaixadoras desse projeto Juntos pela Transformação. Então, assim, é uma força muito grande. Até onde eu tenho conhecimento, eu não sei se ela pratica alguma forma de yoga, mas ela comigo, pelo menos, conheceu a Kemetic Yoga. Está convidada para uma prática, eu que realmente tenho que reacionar isso, reforçar isso para ela, que também, né, tanto tempo é difícil, eu sei que de repente é difícil para ela vir praticar. Então, ela começou a fazer toda essa divulgação do Juntos pela Transformação, e é uma força muito grande, porque não é uma coisa que ela pegou e apenas fez. A assessoria pesquisou, a gente gravou um vídeo explicando mais ou menos o que é, então tem ganha uma força muito grande, porque é um reconhecimento de que esse conhecimento ancestral tem a importância de forma a ser divulgado, e aí ela fez essa magia aí de divulgar o que ganha muita força, que é Kemetic Yoga. Porque ela é uma representação. Ganha ainda mais força, a Kemetic Yoga já tem, né? Mas quando uma pessoa popular divulga, então chama mais atenção. Sim, sim. Ela tem muita visibilidade, né? E aí acaba trazendo as pessoas para conhecer isso também. Agora, deixa eu te perguntar, como é que você começou a praticar a Kemetic Yoga? Como é que você chegou nesse mundo? Então, eu já praticava yoga, a primeira vez que eu fiz yoga, né, geral, eu tinha uns 13, 14 anos, mas não tinha a menor noção. Para mim era tipo um circo. E aí eu ia, voltava, às vezes não conseguia fazer. Só que aí em 2016, foi um ano eleitoral, né? E aí tava aquela coisa, o país estava naquela loucura de muita energia negativa, independente do lado. Foi uma eleição que o ano foi muito ruim, mexeu com todo mundo. E eu estava em um processo de, junto com isso, estava estudando muito para concurso, estava em um ritmo de produção completamente diferente desse, muito estressante. E acho que foi o ano do impeachment, né? 2016? Foi o quê? O ano do impeachment? Da Dilma? Não, foi o ano, infelizmente, que o presidente atual foi eleito. Ah, sim. Era uma não sei se foi 16, 17, eu estou um pouco perdida, assim, né? A última, mas foi nesse miolo entre impeachment e eleição do atual, que eu não falo o nome. Ah, sim, esse outro impeachment, sim, esse outro impeachment, sim, isso. E aí, para mim, aquilo ficou tudo muito pesado. Em um momento, eu tive uma crise de ansiedade no meio da rua. Então, eu senti que eu ia cair mesmo, que poderia ser uma coisa bem fatal. E a minha sorte é que eu já conhecia algum tipo de respiração. Então, eu me acalmei, né? E eu falei, caramba, eu tenho que voltar para isso não pode mais sair da minha vida. Comecei, então, a buscar yoga, comecei a buscar instrutores pretas de Kemetic Yoga, não, de yoga, ainda nem sabia da Kemetic Yoga. E uma dessas instrutoras me falou, olha, tem uma yoga aí perto da sua casa, já que você não pode praticar comigo pela distância,
mas é yoga de base africana. Eu falei, como? Africana? Não, é indiana. E pronto, fui para a primeira prática e falei, caramba, como é que a gente não sabe que existe isso? E a gente sabe que não sabe pelo apagamento cultural, pelo processo de Maafa, né? E eu falei, gente, eu sabia, mesmo não sabendo o nome dessa tecnologia, né? Quantos corpos estão caindo agora porque não sabem? Então, foi aí que eu falei, caramba, isso é uma questão de saúde pública para a nossa população no Brasil. Então, eu fiz a formação no mesmo ano, foi uma coisa mesmo que estava tudo programado para não acontecer para mim, porque eu tinha compromisso, eu não tinha dinheiro, assim, e tudo foi encaixando de resolveu. E aí, de repente, eu estava como instrutora Sibat de Kemetic Yoga e falei, isso não pode ficar só para mim, eu tenho que divulgar, e aí como começa esse ativismo meu na divulgação da Kemetic Yoga. Que realmente está alcançando muita gente. Eu vejo amigos meus compartilhando seus vídeos, que eu acho que nem são amigos em comum. Às vezes eu estou assistindo uma coisa ou outra no YouTube, entra um vídeo seu, então essa tua divulgação está alcançando mesmo muita gente, está muito legal. Agora me fala uma outra coisa. A tua prática, a tua outra prática que é da escrita, né? Como a gente falou no início, você também tem uma crônica no Negras Crônicas, foi quando nós nos conhecemos. Tem o seu livro também, Nós por Nós, que você fala sobre feminino e sexualidade. E aí eu queria te perguntar qual a relação da Kemetic Yoga e sexualidade. Poxa, isso é bem interessante, porque eu já fazia, né? Eu fiz a fundação do Pérolas Sagradas, que é um grupo de pretas, de mulheres pretas, que a gente fala de feminino e sexualidade, e no livro Nós por Nós é mais sobre isso que eu converso. E então, nesse grupo, a gente já via que tem, né, todo um aspecto da sexualidade que nós, infelizmente, aprendemos muitas vezes pela pornografia, que são edições da sexualidade. E primeiro que a gente reduz sexualidade a sexo e sexo a genitalidade, né? E então a gente acaba às vezes reduzindo o sexo à penetração, colocando já como uma coisa que só pode ser heteronormativa, e com essa edição que o foco é somente o orgasmo, aquele momento final, penetração e orgasmo. Só que sexualidade é um mundo muito maior que isso. O sexo, se a gente só falar do sexo, às vezes as pessoas falam de preliminares, como só a partir da penetração fosse sexo e as preliminares não fossem. Então, todo o universo do a gente sentir, a gente tentar se conhecer para saber o que é que funciona na gente. Se não existem padrões, não deveriam existir, mas mesmo assim a pornografia coloca, olha, não, o padrão é esse, né? Tocou no seu seio, fez isso, fez aquilo, você tem que gozar, né? E tem que ter sido bom. E a gente começa a perceber que, de repente, que às vezes a gente chega ao orgasmo sem ter tido prazer, ou às vezes a gente tem prazer e não chegou ao orgasmo, e mesmo assim foi prazeroso. Então, isso é todo um prefácio de sexualidade que a gente tem que falar, que é uma sexualidade que acaba sendo adoecedora. Não é à toa que quase eu acho que, se eu não me engano, os números são de 2/3 das mulheres que não chegam ao orgasmo. Não sei, é 1/3 das mulheres, eu acho, que não chegam ao orgasmo. Estou em dúvida nesse número, mas é uma quantidade muito grande. Muito grande. Pois é. E aí, ao mesmo tempo, o que é a Kemetic Yoga? A Kemetic Yoga é uma prática onde você vai se auto-observar, ver o que é que funciona para você em termos do equilíbrio das posturas, e o que não estiver funcionando, você vai buscar fazer ajustes para que se torne confortável e tenha sentido para você. Sentido na cabeça, mas sentido também no sentir. Se a gente usa essa mesma prática da postura e transpõe ela para uma relação sexual, por exemplo, né? Então, o jogo sexual, a brincadeira sexual pode passar também a ser isso. Um momento em que eu vou me autoconhecer e eu vou vendo a cada momento que está funcionando ou não, me dando prazer, e a partir daí eu vou fazer ajustes
para que então eu entre no equilíbrio do que o meu corpo vai poder me dar esse prazer. Então acaba se tornando, se eu uso essa prática da Kemetic Yoga no meu ato sexual, por exemplo, isso acaba se tornando uma sexualidade muito mais meditativa e muito mais sagrada, que tem esse objetivo do autoconhecimento para o equilíbrio e o prazer. E a gente pode ampliar isso para a sexualidade, não só para o sexo, mas toda a nossa forma de se expressar e de se manifestar no mundo. Então, toda a nossa forma deve ser observada. Como eu bebo uma água? Como é que eu me alimento? Né? É com pressa porque eu não estou tendo tempo? Isso tudo vai reverberar na nossa sexualidade. E representa também faces da nossa sexualidade. Então, a Kemetic Yoga vai trazer esse estado que a gente, às vezes, não tem tempo na correria de vida, de se observar e buscar o nosso autoconhecimento para o nosso equilíbrio. E o prazer também precisa ser equilíbrio, né? Tem que ser um prazer que, no final, a gente saia pleno. E isso vai variar de pessoa para pessoa. E eu acho que eu finalizo essa ideia com esse conhecimento, que é o quê? O equilíbrio na Kemetic Yoga não é algo padronizado. O equilíbrio a ideia é, todos devem chegar ao equilíbrio. Mas qual é o seu equilíbrio? É diferente do meu. Então, a gente vai respeitar essas individualidades em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na nossa sexualidade. Então, termina essa história do pornográfico de que, olha, tem que ser esse roteiro a ser seguido. E pronto. Cada pessoa é uma pessoa, né? Perfeito falar que cada um tem que buscar, fazer suas buscas de forma diferenciada, né? Exatamente isso. Me diz uma coisa, como é que está sendo essa coisa de colunista do site Personare? Fala um pouquinho do site. Então, o site Personare é uma plataforma que é a maior plataforma de bem-estar, né, bem viver do Brasil. Então, eles me buscaram e, assim, a gente fica muito grato porque é uma plataforma grande, então é um reconhecimento do meu trabalho, mas o que fica para mim muito rico é a possibilidade de expandir a divulgação da Kemetic Yoga. Então, eu tenho uma coluna lá que eu preciso até fazer mais postagens, que eu posso escrever tanto na parte de bem-estar, e aí eu escrevo a partir da Kemetic Yoga, e também escrevo a partir de sexualidade. Eles, inclusive, têm um mapa, eles fazem todo um trabalho de mapa astral, né, mapa astrológico, e dentro do mapa astral tem um mapa sexual que eles fizeram meu e me pediram para dar uma opinião sobre como tem sido, como foi para mim, né, a experiência, a qualidade do mapa sexual. Em breve vocês vão ver também meus comentários sobre isso. Então, é muito rico, são especialistas de todas as áreas de bem viver, yoga, respiração, radiologia, esqueci agora o nome. Estava falando com ela agora há pouco, estesia, esqueci. Eu estava justamente conhecendo o trabalho dela. Pedras, como é que se diz? Psicologia, enfim, todo tipo de prática mesmo que vem trazer para a gente esse bem-estar, esse bem viver. É um site muito rico mesmo, eu já conhecia, né? E agora com Ana Sou lá tá mais rico ainda. É bom demais. Deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Você tem outros livros? Eu só conheço esses dois, Negras Crônicas e o Nós por Nós. Tem alguma outra publicação? Eu estou, na verdade, na falha até na divulgação, radiestesia, lembrei aqui agora. Eu estou aqui até na falha dessa divulgação. Eu tenho o Nós por Nós, em que eu faço essa parte da sexualidade. Tem o Negras Crônicas, que aí são essas crônicas que a gente escreveu. E tem um que, na verdade, eu até agora nem divulguei ainda, que é um livro específico de contos. Olha. Então, pois é um livro do projeto Letras... eu estou tentando lembrar o nome de editora, que cada um é de uma editora diferente. E esse, Haja memória, né? Eu nem peguei ainda o livro físico por causa da pandemia. Uhum.
E aí, nesse eu escrevo um conto sobre o poder do cabelo. Olha que o poder do maravilha. cabelo negro, em que a cada pessoa que... É a história de uma menina, né, que tem a questão do cabelo, tudo que a gente sabe que vive na escola enquanto cabelos microencaracolados. E ela, em um momento, a avó dela percebe que ela está tendo essa questão do racismo. Uhum. E aí a avó vai fazendo tranças no cabelo dela, e a partir das tranças vai contando as histórias dos nossos ancestrais e como a gente vai se empoderando, né? Apesar dessa palavra ser uma palavra que traz polêmicas, mas vai resgatando o nosso poder que está dentro da gente de pegar essas histórias e esse poder no nosso cabelo. Então, mas esse aqui ainda está meio... Já foi lançado, mas eu ainda não estou divulgando. Deixa eu divulgar, que aí eu falo com vocês. Isso, e essa coisa do cabelo para a gente, né? Principalmente o trançar o cabelo, né? Eu lembro quando minha mãe me pegava para trançar o cabelo, era um momento, eu acho que muito mais de carinho do que de pentear, né? Era coisa do cafuné e fica ali e tal. É realmente um momento muito, muito rico para o povo preto. Como é que a gente te encontra? Me fala suas redes sociais, sua coluna, me conta tudo. Como encontrar? Eu tô principalmente no Instagram, né? No Ana Sou, sou de eu sou, você é, eles é, anasou.a. Ali é a minha principal rede, mas eu também estou no YouTube, vou começar a fazer mais coisas no YouTube, no Ana Sou também. Se colocar Ana Sou, buscar no Google Ana Sou Yoga, tem uma outra Ana Sou que também trabalha, mas não é com yoga. E aí, se vocês colocam Ana Sou Yoga, vocês me acham logo. Então, também estou no Facebook, na página Ana Sou, mas o principal mesmo hoje em dia é o Instagram, é o que eu mais agito. Que bomba! Já estamos ainda no bem. finalzinho da nossa conversa. Eu queria te agradecer pela parada aqui, esses minutos aqui no canal Empreteceu, que eu sei que sua vida é mega corrida, é um para lá e para cá louco. Queria te agradecer muito, queria te agradecer pela tua bandeira mesmo de divulgar Kemetic Yoga, mais do que necessário, né? Porque é uma prática que sofre mesmo aquela questão do abafamento que a gente está, infelizmente, acostumada em ver, né? Em todos os segmentos de influência afro-brasileira, influência africana. A gente tem que furar as bolhas mesmo para mostrar o que acontece, a verdade, as raízes da nossa cultura, de tudo nosso, né? Queria te agradecer muito por ter passado por aqui. Sigam Ana Sou, porque os vídeos dela são incríveis e são práticas mesmo para a gente mudar a nossa vida para melhor. Marg, eu que agradeço primeiro a existência desse projeto, a sua existência por fazer, né? Eu sei que é uma coisa super trabalhosa essa divulgação também de trazer outros projetos, mas é essencial, porque realmente às vezes a gente se perde de estar fazendo, mas o conseguir divulgar para outros lugares, para outras áreas é fundamental e nem sempre a gente consegue. E você trazendo essa diversidade mostra que nós estamos em diversas áreas. E isso traz esse incorporar, né, e essa identificação com as pessoas. Então, agradeço demais. Realmente, também estou numa corrida. Antes estava dando assessoria, agora vou dar aula, mas quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que mais do que para a gente, né, transcende o nosso eu e está ajudando nossa população, então essa correria vale demais. Então, doar pela sua existência e pelo convite, aí muito sucesso com o Empreteceu. Beijo grande. A gente se vê depois da pandemia, hein? Tô com saudade. Por favor. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.